Eu acho que essa é uma excelente pergunta. A pandemia tem sido retratada de várias formas, em vários âmbitos da vida das pessoas. Vamos falar agora sobre saúde mental e no âmbito psicológico, emocional e físico também, né? Eu costumo unir no meu projeto Corpo, Mente e Espírito. Durante a pandemia, as pessoas tiveram N experiências as quais elas não estavam tendo antes, né? Primeiro, ficar muito em casa, estar muito com seus cônjuges e com seus filhos o tempo todo. Teve a privação da liberdade, né? Durante a pandemia, a gente se sentiu preso como os presos em cadeias se sentem, né? A gente realmente não podia se locomover, não tinha momentos de prazer, de lazer. A gente foi privado da nossa liberdade por uma coisa além do que a gente é capaz de mensurar. Eu acredito que a busca pela saúde mental, já me perguntaram algumas vezes mais ou menos isso, como é que funcionou. Durante a pandemia, eu acredito que as pessoas estavam em choque, sem entender muito bem o que estava acontecendo. E como que eu posso falar para você? As pessoas não sabiam muito o que fazer, né? Elas ficaram presas e não sabiam o que fazer. Mas conforme as coisas foram os dias foram passando, as pessoas foram realizando qual que é a grandeza disso tudo, e graças a Deus as coisas foram amenizando, os impactos emocionais começaram a vir à tona. Eu costumo falar que todo mundo 100% do globo terrestre, eu brinco que é da Terra, né? Mas todo mundo do globo foi impactado emocionalmente com a pandemia. Acho que ninguém saiu ileso. E eu acho que agora as pessoas estão buscando, estão realizando esse impacto emocional e eles estão buscando mais psicólogos, psiquiatras, terapeutas alternativos, entender um pouco mais sobre o tema, se colocar mais a favor de buscar tratamento. Eu acho que a pandemia... tem pessoas que falam que não foram impactadas pela pandemia. É impossível, não tem como. A tristeza versus a depressão é uma das principais perguntas que você acha no Google. É onde as pessoas mais têm dúvida. O que realmente é tristeza? O que realmente é depressão? Antes de mais nada, eu quero falar para vocês que eu não sou psicólogo nem psiquiatra. Muito pelo contrário, eu sou alguém que traz a vivência com bastante curso de autoconhecimento para mim. E aí sim, para poder passar para as pessoas através da minha história. Eu entro na vivência. Então, enquanto vivência, eu posso te falar o que eu senti, que era diferente da tristeza ou depressão, né? A tristeza é algo que tem um ponto específico, um gatilho, um luto específico, um desemprego, uma separação, algo que você consegue identificar como gatilho. Embora pode ser várias situações. E a tristeza, ela costuma passar mais rápido do que a depressão. Qualquer gatilho que gera tristeza pode sim gerar depressão, um luto. Um luto pode ser um luto, simplesmente luto, de 2 semanas, 1 mês, 6 meses, mas ela pode evoluir para depressão, se aquela pessoa tiver alguma predisposição. A depressão é multifatorial, é diferente. Ela é multifatorial, ela acontece por vários fatores da nossa vida, traumas de infância, adolescência. O nosso corpo ele vai trazendo na nossa história as marcas. E alguma hora a conta chega, né? Tem gatilho? Também tem gatilho. De repente, também um luto. Então, na saúde mental, o que é importante a gente saber, olha a importância que tem os profissionais que fazem parte dessa rede. Seja psicólogo ou psiquiatra, que são os únicos profissionais que podem diagnosticar um transtorno emocional, de humor. Seja enfermeiros, agentes de saúde, assistente social. A gente tem uma rede de apoio enorme para justamente identificar. A tristeza, ela passa, a depressão ela fica. A tristeza não tira a vontade de viver e muito menos a vontade o prazer da vida, a vontade de agir. A depressão tira. A depressão tira. A depressão, eu falava que era uma doença que mata.
ela é um transtorno, que é muito perigoso. E aí depois a gente vai falar sobre os outros transtornos. Quando eu falo sobre depressão, é importante a gente chamar atenção para a ansiedade, é importante a gente chamar atenção para o transtorno bipolar, para a síndrome de burnout, borderline, porque a gente vê, quando a gente estuda a saúde mental, a gente vê que as reações são muito próximas umas das outras. Por isso que é tão importante ser calibrado pelo profissional. É só um profissional que pode fazer isso. Mas é muito comum essa diferença entre tristeza e depressão. Gosto muito de falar sobre depressão sorridente, né? Se você que está aí, desse outro lado, sente que tem depressão, mas que por algum motivo consegue ainda ir em festa, trabalhar, casar, ter filho, aparentemente você tem uma vida próspera e natural e normal, talvez você tenha depressão sorridente, que é a que eu tenho, que é a que eu sempre tive. Eu sempre fui um depressivo acima de qualquer suspeita, sempre. Um suicida nem me fala, eu me apresento assim: depressivo em superação, suicida em processo de cura e ansioso nas piores horas. O meu transtorno chama-se depressão bipolar e eu sempre fui um depressivo sorridente. Por isso que o meu projeto é levar a cor para a discussão da saúde mental, porque a depressão, como ela é retratada de forma escura, sombria, quarto escuro. Não é assim a depressão real. Essa é um estágio da depressão, mas não é depressão real. Então a depressão sorridente está em tudo quanto é lugar, está do seu lado. Às vezes você conhece várias pessoas que pensam em suicídio que você nunca vai imaginar. Aquela pessoa que vai em casamento, bebe, tem uma vida social ativa, que chega em casa e sofre. É muito, muito, muito delicado isso. Eu acho que é importante a gente ter, principalmente, empatia, observar, falar abertamente. Essa é minha principal função. É falar abertamente para que as pessoas busquem tratamentos. Excelente ponto. Eu costumo falar que o profissional, que uma pessoa que pensa que tem depressão, ansiedade ou transtorno bipolar, alguma desses transtornos emocionais deva ser apresentado para o psicólogo, certo? Eu acredito que o psicólogo seja o profissional de entrada para essa pessoa procurar. Salvo os casos que são mais extremos. Tem muitas pessoas que buscam o retorno, buscam os profissionais de saúde mental quando já tem pensamento suicida. Aí sim é psiquiatra. São multitarefas, né? Então, dependendo do estágio, a pessoa busca um psicólogo. Dependendo do estágio que a pessoa está, já busca um psiquiatra para fazer um complemento. É muito importante falar com essa pessoa com muita empatia. Nas pessoas que estão em dor emocional, como não é algo físico, as pessoas têm um preconceito muito grande. Por isso que um dos meus trabalhos é tirar esses tabus, mitos e preconceitos, né, das pessoas em relação à saúde mental. Jamais dá muita opinião, jamais dá muita sugestão, ainda mais se aquela pessoa estiver em dor. Uma pessoa em dor, ela não quer opinião e conselho e sugestão. Dependendo do momento emocional que ela se encontra, qualquer conselho que você for dar, embora seja conselho para o bem daquela pessoa, ela vai entender como se fosse uma diminuição da dor dela. E dor a gente não classifica. Então, seja dor de luto, seja dor de separação de namoro, ou de noivado, ou de casamento, ou de emprego, ou de, sabe, a dor ela não se classifica, a gente não classifica a dor. A pessoa tem dor é uma dor, não importa qual, e não somos nós que vamos classificar. Então, eu vejo a dificuldade muito grande das pessoas ao abordar um depressivo, alguém que tem um transtorno de ansiedade, alguém que pensa em suicídio, como eu pensei durante 12 anos, de uma forma pouco empática, sempre dando soluções mágicas. Se fosse fácil, a pessoa já teria feito. Se fosse só fazer exercício, todo mundo já teria feito. Eu falo isso nos eventos que eu promovo, onde eu junto corpo, mente e espírito. Se fosse simples, todo mundo faria, né? Então, para que eu vou passar para uma pessoa uma solução mágica desse jeito? Então, assim, muita empatia, sem julgamento, que é o principal, completamente sem julgamento, e com amor, né, com respeito.
E se você não tiver nada para falar, se você que está aí não tiver nada para falar para essa pessoa que está em dor, não fala nada. Fala que você não consegue, fala que você não sabe lidar, fala que você ainda não aprendeu a lidar. E convida essa pessoa que está do seu lado para ajudar, para te ajudar a ajudá-la também. Então, quando a gente não sabe o que falar para alguém que está em dor, a gente só fica perto e fala que que não sabe. Fala que não sabe como lidar. E a própria pessoa vai ensinar a gente a cuidar. Essa é uma pergunta bem complexa, né? Porque aí a gente, dependendo do estágio, vou dar dois quadros. Três quadros. Um estágio de depressão profunda, que seria aquela depressão de quarto escuro. Eu já fui depressivo de quarto escuro. Eu nunca fui depressivo de falta de higienização, que seria o próximo passo. Mas nos momentos de depressão profunda, eu pensava muito em suicídio. Então são três quadros que eu quero trazer aqui. A depressão profunda, o transtorno de ansiedade generalizada, que já é a ansiedade em desequilíbrio para mais, e os pensamentos suicidas. Dependendo do estágio que a pessoa está, ela precisa ter uma intervenção, como que eu posso falar? Compulsória. As pessoas precisam se intervir compulsoriamente. Por exemplo, se é uma pessoa com o fator morte, a pulsão de morte muito grande por suicídio, a família tem que intervir. A rede de apoio tem que intervir, tem que pegar, tem que literalmente interná-la de alguma forma. Se é uma depressão chorosa, uma depressão de quarto escuro, sem muita motivação para a vida, mas que não apresenta um perigo próximo de morte por suicídio, aí é uma rede de apoio. O que eu costumo falar, que eu gosto muito dessa forma de ajudar? Sempre buscar, geralmente como fala aquele ditado que santo de casa não faz milagre. Dificilmente alguém muito próximo de casa vai poder fazer, vai poder convencê-la de um tratamento. Quando é irmão, pai, mãe, é difícil. Então, uma dica que eu dou busque profissionais que tenham ligação com essa pessoa, seja pediatra, seja personal trainer, seja qualquer pessoa que tenha uma relação boa com essa pessoa que está passando por essa dor, ou qualquer amigo, qualquer pessoa da família. Às vezes é uma tia, às vezes é um primo, às vezes é alguém que exerce uma certa influência positiva nessa pessoa. E aí essa pessoa vai poder de alguma forma influenciar positivamente para que ela busque tratamento. E sempre assim, se colocar muito disponível para ir junto. E quando a gente fala da nossa história, a gente conecta, as outras pessoas conectam muito mais. Por isso que as pessoas conectam com a minha história. Porque eu falo muito sobre a minha história, eu não ajudo o outro só com a história do outro. Eu começo ajudando o outro com a minha própria história. Então todo mundo que chega perto de mim, eu conto a minha história primeiro. E aí isso conecta, porque eu abro o coração. Então, por exemplo, conte sempre, e aqui para dar um conselho, conta da sua história, mas sem julgamento para essa pessoa que você acha que precisa de tratamento. E jamais falar que você precisa de tratamento, apontar, julgar, direcionar, porque você não sabe se é só ela que sabe. Você não sabe se é só ela que precisa de tratamento. Às vezes você também precisa. Então, vamos ser empático e humilde ao abordar as pessoas, porque todos precisamos de tratamentos emocionais, né? Se essa pessoa verbaliza o suicídio, é uma intervenção compulsória. Com um psiquiatra, pegar no carro, falar assim, você não está conseguindo enxergar a gravidade que você está. Eu que estou de fora, eu estou enxergando isso. E eu vou te ajudar, mesmo que você não queira. Compulsória, tá? Mas isso aí é quando que eu nunca sou do compulsório, eu nunca sou da força. Eu sempre sou do amor, da fraternidade, né? Eu sempre sou da rede de apoio. Por exemplo, a gente tem psicólogos,
psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais, ONGs, igrejas, templos religiosos, né? Então a gente tem uma rede de apoio capaz de acolher essa pessoa. Então assim, se ainda assim não deu, eu falo assim, isso sai realmente da essência, que eu prefiro perder o amigo do que deixar que o amigo perca a vida. Naquele momento de dor, essa pessoa que está relutante a enxergar um futuro, enxergar um tratamento, enxergar a pessoa, às vezes a pessoa não está relutante pelo tratamento em si. A grande relutância da pessoa é achar que nem o tratamento pode dar conta mais. Era isso que eu fazia. Foram 12 anos suicida. Foram com tentativas, pensamentos. Então, assim, às vezes a gente realmente não acha que alguém vai ser capaz de nos tirar daquela dor. Então, é uma ignorância emocional por conta da dor. Então, assim, de novo, eu prefiro perder o amigo do que esse amigo perder a vida. Então, sim, eu vou fazer a intervenção forçada, até que ele retorne à vida. Isso tem muito a ver com o nosso olhar adoecido. Eu quero ainda falar para vocês um pouco mais sobre a analogia que eu criei sobre o olhar adoecido. Todo mundo que porta algum tipo de transtorno emocional tem o seu olhar adoecido. É como se você estivesse usando um óculos que estivesse sujo, que estivesse embaçado. Você até consegue enxergar as coisas do mundo, mas são irreais, porque o seu óculos está sujo, ele não está limpo e não é um óculos para você. Então eu costumo falar que quem porta qualquer transtorno emocional usa esses óculos sujos. E aí a pergunta é, Alan, depois que eu limpar meus óculos com tratamento, com atitudes terapêuticas, com atitudes do dia a dia, exercício, alimentação, depois que meus óculos forem limpos, a minha vida vai ser melhor? Eu não sei se vai ser melhor, mas eu posso te garantir que ela vai ser real. E a partir da sua realidade é que você vai tomar suas decisões. Agora, nesse exato momento, quando as pessoas relutam a buscar apoio, buscar ajuda, o óculos dela está completamente sujo e ela não tem noção da realidade. Então, em muitos casos, ela não pode tomar nenhuma decisão. Alguém tem que tomar por ela. Muito bom essa pergunta. Não é sempre que eu falo sobre ela, é algum spoilerzinho aí. Eu posso falar para você que está aí que, impressionantemente, depois que eu lancei o livro, eu sofri bullying. Só que era um bullying mais estruturado, era um bullying de adulto. Eu acho que me machucou mais. Amigos se distanciaram, família se distanciou. Isso foi fato. E o que eu atribuo a isso? Falta de compreensão. Não é todo mundo que consegue lidar que conseguiu lidar com essa minha autoexposição. Muitos se sentiram culpados por não ter me ajudado na época que eu estava em dor. Só que o problema não é que eles não me viram. Eu não falei que eu estava em dor, né? Então a gente esconde muito. Esse é o ônus da exposição. As pessoas demoraram um pouco para entender qual que era realmente minha grande missão de vida, que era transformar dor em amor e levar minha história. Eu não levo a história das pessoas só, eu levo principalmente a minha história. E é isso. E eu sou protagonista da minha própria história. Esse é o ônus. Eu me abri muito no livro. O livro só fazia sentido se tivesse 3 grandes pilares, para vocês entenderem um pouco melhor sobre o livro, que depois eles vão mostrar aqui. Primeiro, ele tinha que ser colorido. Eu quis tirar todo o preto da depressão. A depressão, como ela é retratada na internet, ela é retratada muito sombria, muito preta. Se você for no Google e colocar depressão e no imagens, você vai ver imagens muito sombrias, retratadas de uma forma que não é a realidade. É também realidade, mas não é só aquilo. Ponto 2, que não fosse só meu o livro. Eu não sou famoso para poder ter uma biografia da minha própria vida. Eu queria dividir o livro com outras histórias, porque aí essas histórias tocam. Às vezes a pessoa vai ler o meu livro ou vai escutar a minha própria história, não vai se conectar tanto comigo, mas vai se conectar com a história de outras pessoas que estão no livro mais que eu. Isso é democrático. E o terceiro pilar é que eu pudesse falar a verdade. É nessa hora da verdade que complicou um pouco a minha vida, porque eu fui muito aberto. Embora não existe nenhum nome além do meu no livro, eu fui super cuidadoso com os nomes, com expor, com isso, com aquilo. Mas eu expus a minha história, e dentro da minha história tem outras pessoas, né?
que se sentiram culpadas por não ter me ajudado na época. Então gerou um bônus. Eu não consigo não imaginar o projeto Tenho Depressão Agora sem ser quase que 100% bônus. Eu acho que é sempre Quando eu idealizei o projeto Tenho Depressão Agora, foi justamente para descortinar tudo que eu poderia de negativo que envolve a depressão, ansiedade e suicídio. Quando eu me apresento como suicida, gera impacto, mas gera conexão. Quando eu falo que eu sou um depressivo em superação, as pessoas ficam um pouco confusas por causa do livro. Elas acreditam que no livro eu falo que eu já superei. A superação é o tempo todo. O tempo todo, é a jornada da superação. E depressivo nas piores horas, e ansioso nas piores horas, porque a ansiedade é muito difícil. Eu quero ainda poder ter a oportunidade de falar hoje, aqui com vocês, sobre ansiedade também. Na verdade, hoje em dia, eu só vejo bônus. É muito gratificante poder, com a sua própria história, com a sua própria dor, transformar em amor na vida do outro. E eu costumo falar que eu sou um mensageiro do amor, né? Da história, mas eu sou um mensageiro de boas práticas, de terapias. Eu sou um mensageiro, então eu vou levando essa mensagem adiante. E principalmente conectando as pessoas comigo, com a minha própria história, para ajudá-las a buscar o tratamento correto, que é com psicólogo, psiquiatra, terapeuta integrativo, tem toda uma rede de apoio, como eu já falei anteriormente. Então eu sou um grande motivador para que as pessoas busquem tratamento. Esse é um ponto bastante delicado, que chama-se depressão infantil. Isso é real, isso acontece mesmo. A cada vez mais os psiquiatras estão se especializando em psiquiatria infantil e atendendo casos de depressão infantil. Mas eu vou mais além, não só depressão infantil, como ansiedade infantil gerada pelas tecnologias das telas, né? Que a gente pode também abordar aqui mais um pouco para frente. Fiquem aí, para a gente poder falar sobre dependência tecnológica também. Voltando à sua pergunta, tem a depressão infantil, que é fato. Eu estudo suicidologia, que é a ciência do comportamento suicida, né? Então, existe casos de suicídio proposital infantil. Tem realmente crianças que querem se matar. Eu não entendo a fundo a depressão infantil e não entendo a fundo o suicídio infantil, né? Que daí eu teria que estudar um pouco mais a parte da mentalidade infantil. Eu realmente não conheço tanto, mas é real e existe. Aí a gente vai para a depressão na adolescência, que junto com a ansiedade na adolescência. Um dos pontos principais que eu estudo na suicidologia, que me trouxe uma clareza melhor de por que aumenta muito os casos de depressão na adolescência e suicídio na adolescência, é pelo seguinte: quando a gente vai crescendo, a gente vai ganhando casca no nosso corpo, seja emocional, profissional, corpo mesmo. O corpo vai ficando melhor estruturado, a nossa mente vai ficando mais equilibrada, ou não, né? Mas a tendência é que você fique mais maduro, mais amadurecido, e que você tenha acesso aos seus próprios recursos para combater frustrações, problemas emocionais, algum tipo de luto, seja por término, seja por desemprego. Enfim, a gente vai ganhando uma casca emocional. Aquele adolescente de 15 anos, que é quando eu fui diagnosticado como adolescente, eu fui diagnosticado com 15 anos, não tem essa casca emocional da vida. Então ele não sabe dos recursos que ele mesmo tem para poder lidar com algumas situações. Então, a grande questão que eu acredito, que vem também da programação neurolinguística, que me traz essa parte de recurso, o adolescente, ele está cada vez com menos recursos para lidar com a frustração, principalmente agora por conta das mídias sociais, por conta da tecnologia, né? Uma coisa que um adulto de 25 anos, 30 anos já consegue lidar melhor, né? E por isso que os casos aumentam muito. Então, na adolescência a gente tem depressão, a gente tem automutilação, que não necessariamente, que eu tenho estudado mais agora, automutilação.
Quando eu fiz um trabalho próximo às escolas estaduais aqui do meu estado, que é Mato Grosso, principalmente de Cuiabá, eu fui apresentado a um mundo paralelo que chama-se automutilação, que não necessariamente está envolvido com suicídio, entendeu? Eu fui para buscar e pesquisar suicídio e poder ajudar em depressão e suicídio. Na época nem a ansiedade nem estava tanto em alta assim, né, dentro da realidade deles, e eu me deparei com um mundo completamente diferente do meu, que era o suicídio, mas que era a automutilação, que não necessariamente leva ao suicídio. Então, temos depressão na adolescência, temos automutilação e temos suicídio nos adolescentes, né? Então, são casos muito específicos. E a fake news, ela não é só notícias que um candidato manda para outro, ou site de fofoca. A fake news é uma mentira, que as pessoas acreditam sem nem ir atrás disso. Várias das opiniões que você tem, talvez tenha sido motivado por uma fake news, e que a gente não vai atrás das fontes reais, né? Embora os canais de comunicação façam sites, principalmente o Cuiabá Mais, faça um trabalho muito importante de buscar a credibilidade das fontes, os canais de comunicação não dão conta sozinho. A internet é uma terra sem lei, a internet não tem leis grandes ainda, leis importantes, e a fake news adoece sim. Estamos adoecidos emocionalmente porque a gente não sabe lidar com a internet. A internet é algo que superou qualquer expectativa, a gente não sabe onde ela vai parar. A pandemia fez com que a gente dependesse muito mais dela e a gente virou escravo digital, né? Então, e a internet tem uma coisa que eu falo muito e que eu quero assim que as pessoas pensem demais sobre isso que eu vou falar, e principalmente você que está aí. Você tem ideia de qual que é a emoção e o sentimento que as redes sociais ativam em você quando você olha, ou ativam nas pessoas próximas de você? Porque se você está aí, você está vendo, você está com o seu celular na mão, ou você está no computador. Qual é a emoção e o sentimento que a rede social ou a internet mais ativa em você? Vou deixar um tempinho para você pensar aí. Comparação. Através dos estudos de programação neurolinguística, a gente fala que a internet, ela nos faz nos comparar, né? Então a comparação é o sentimento principal que ela nos libera, digamos assim, que nos ativa. Só que a comparação é o sentimento mais nocivo para a sua autoestima. É o sentimento mais doloroso para a sua autoestima. A comparação. E o que é a internet que não comparação, né? Então é um ponto muito importante que eu estou batendo bem, eu estou repetindo muito sobre a comparação. Na internet, a gente se compara a histórias que a gente não conhece. A gente se compara a pessoas que a gente não conhece as dores, e muito menos não conhece a história. Então, é muito injusto a gente relativizar a nossa história através de uma história que a gente não sabe a realidade dela, né? Isso gera frustração, isso, puxando ainda o gancho de estarmos adoecidos, é isso. Então, quando você entra na internet, se você não lida bem com a internet de forma equilibrada, que ninguém consegue lidar, porque realmente fugiu do controle, você se frustra. Você se frustra porque você ainda não fez seu primeiro milhão, você se frustra porque você não tem aquele carro que os mentores da internet falam que tem que ter, você se frustra porque você parou de ter o toque, as pessoas não têm mais o toque entre elas, você se frustra porque você não faz aquela viagem de capa de revista que as pessoas fazem, você se frustra porque você tem problema e você acha que as pessoas da internet não têm problema. E a questão que tem que ficar claro a internet é uma mentira? Claro que não. Tem várias pessoas ali dentro que contam a verdade e várias não. Por isso que os usos de filtros, dois dados muito importantes sobre dependência tecnológica e rede social e o mau uso da rede social. Uso de filtro. Quase que 90 e tantos por cento da internet, das pessoas que fazem stories, usam filtro. Filtro esconde a realidade de quem você é, né? Filtro te deixa digitalmente mais bonito. Só que é o seu espelho que fala como você é. Então, isso causa incômodo em você. Usar filtro não tem problema nenhum.
E será que você está preparado para ficar usando filtro e se olhar realmente e se aceitar do jeito que você é? Zoom. Muitas reuniões via Zoom, certo? O Zoom é uma plataforma que ela não está interessada em te deixar mais bonito ou menos bonito. Ela está interessada em entregar, seja Zoom, seja Google Meet, entregar o resultado, que é fazer uma transmissão boa de uma reunião. Somos adoecidos emocionalmente. A nossa autoestima tem ficado cada vez mais baixa. Quando eu me olho na tela, eu me acho feio. Eu acho que meu nariz está grande. Eu acho que meu rosto não tá simétrico. E eu procuro cirurgia plástica através de uma tela de Zoom. E eu não me respeito, eu não me acolho, eu não entendo que aquilo ali é digital. Aquilo ali é um reflexo não real de quem você é. E assim a gente faz com tudo, né? Então eu pergunto para você, para que se comparar com as pessoas que você não conhece? Não precisa. Você tem a sua própria história, eu tenho a minha, você tem a sua. E para que a gente vai ficar comparando com quem a gente não conhece, sabe? Vamos acolher a nossa própria história e nos juntar com as pessoas verdadeiras que tem na internet. Porque aí sim, a internet não é só coisa ruim. A internet, como o dinheiro, que é só um papel, ela não é capaz de fazer o bem ou o mal. Se eu te dou um dinheiro, se eu der um dinheiro na sua mão, você é capaz de fazer o bem ou o mal com ele porque ele é só um papel. A internet é a mesma coisa, só que eu vou mais além. A internet tem uma coisa que o dinheiro não tem. Chama-se neurociência, que trata dos hormônios. Trata de serotonina, dopamina, noradrenalina, adrenalina, ocitocina. A internet mexe com os nossos hormônios. É uma inteligência muito mais que artificial. Eu diria que é uma inteligência emocional e hormonal. Tomem cuidado, a dependência tecnológica é muito mais próxima do que a gente imagina. A partir do momento que uma tela é capaz de ativar em você hormônios produzidos pelo seu próprio corpo, a tecnologia entrou dentro de você. E ela pegou o controle da sua vida, tem que tomar cuidado. Vamos falar sobre mitos que envolvem saúde mental. E eu vou falar sobre alguns mitos que envolvem suicídio, ansiedade e depressão. Eu adoro falar sobre isso. É o meu assunto preferido. Acho que o meu grande papel social é quebrar mitos, né? E eu não julgo quem acha que é verdade os mitos, porque eu percebi que dentro do meu trabalho envolvendo saúde mental, que a compreensão em relação à saúde emocional, os transtornos emocionais, ela ainda está muito aquém do que deveria. Muitas das reações das pessoas em relação a isso, inclusive sobre os mitos e bullying, que eu já sofri muito bullying por portar um transtorno emocional, vem da incompreensão. É como se a sociedade ainda tivesse ignorante emocionalmente. Não estou chamando ninguém de ignorante. Estou falando que existe uma ignorância instalada emocional. Porque a gente não aprende nada emocional na escola, aprende? Não aprende na faculdade, nada sobre isso. Então, existe essa ignorância. Dentro dessa ignorância vem a incompreensão, né? Mitos. O primeiro, quem quer se matar não fala, quem quer se matar não avisa, se mata. 90% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados, 90%. As pessoas falam mais do que você imagina, é a gente que não está preparado para entender. E graças a Deus que elas falam, né? Imagina só, o número a gente trabalha com, o número oficial já de muitos anos são 800 mil suicídios por ano no mundo. Mas o número ventilado, gente que estuda suicidologia, é 1,5 milhão de pessoas no mundo. Façam os cálculos aí na sua cidade. Peguem quantos habitantes tem. Dupliquem, tripliquem isso até chegar nesse valor que eu acabei de falar, 1,5 milhão por ano. Subnotificado, né? Porque muito suicídio é subnotificado. A pessoa fala, a pessoa dá sinal, a pessoa de alguma forma mostra, mas a gente não tem compreensão para entender. E aí quando eu falo para você que 90% dos casos poderiam ter sido evitados, não se sinta culpado. Simplesmente tome a consciência de que a gente não está preparado para compreender a saúde mental e vai atrás de informação, né? Outro mito,
Outro mito muito importante, que quer só chamar atenção, né? Isso é um mito muito forte, que quem pensa em suicídio ou tenta cometer o suicídio só quer chamar atenção. Que forma sombria de chamar atenção, né? Eu costumo falar isso, que forma dolorosa e sombria de chamar atenção. Embora você até acredite no seu coração que essa pessoa queira chamar atenção, é uma atenção muito perigosa, que pode levar ela a tirar a própria vida. Olha, vamos olhar com carinho essas pessoas que inclusive você acredita que quer chamar atenção. É uma forma muito sombria de chamar atenção, né? Tem vários outros mitos. Então a gente tem mitos que depressão é frescura. Vamos para a depressão? Depressão é frescura, né? Que depressão é doença de rico. Que depressão é carpir um lote. Que depressão é falta de Deus. Nossa Senhora, como eu gosto de falar desse mito. Como eu gosto de falar desse mito. Como é difícil responder essa pergunta e como é muito perguntada isso, né? As pessoas, se você for no Google e colocar depressão tem cura e pôr interrogação e fizer uma pesquisa, é uma das perguntas mais feitas para o Google. Se depressão tem cura, eu te pergunto, não sei, tem? Eu não falo sobre cura de nenhum transtorno emocional. Eu falo sobre caminho da cura, caminho da superação. Eu não sei se tem cura. Ninguém é capaz de saber se tem cura. Nenhum psicólogo é capaz de saber que tem cura. Nenhum psiquiatra é capaz de te falar que você está curado. A depressão, sabe o alcoolista que tem problema com álcool e que procura o AA, o Grupo de Apoio Alcoólicos Anônimos, e que fala só por hoje e que se sente sempre alcoolista para que ele não tenha recaída? É mais ou menos isso que é o que eu sinto. Então, quando eu escrevi meu livro sobre superação, eu não falo que eu superei, eu falo que eu estou em superação. Então, tem uma frase que mexe muito comigo, que é uma frase que está no livro, que fala assim: se eu me sentir curado, talvez eu nunca me cure, mas se eu me sentir em processo de cura e de superação, talvez sim eu me cure um dia. O importante não é a cura. É isso que eu quero tirar das pessoas. Não busca cura, busca qual é o processo que eu preciso fazer para atingir a cura. Só o processo. E aí sim, no processo, no caminhar, no dia a dia, você vai conseguir, quem sabe, a cura. Que não é o mais importante nesse momento. O mais importante é você que está sofrendo, ou você que conhece alguém que está sofrendo, entrar no caminho, na jornada da superação. Fazer algumas ações que você vai se sentir melhor, que você vai ter mais bem-estar, né? E para que você precisa saber agora se você precisa curar? Alguém emagrece 10 quilos em um dia? Não. Quantos dias você precisa para emagrecer 1 quilo? 1 quilo. Quantos dias você precisa para emagrecer 10 quilos? É um processo. E por que com depressão não pode ser assim? Por que quem quebra um braço tem que ficar 30 dias ou 60 dias engessado para que o corpo se regenere? E você não pode esperar para você ser curado pela depressão. Não sei se tem cura. Que importante esse ponto, muito importante. Caminhos todos entrelaçados. Não tem como tirar um e de outro. Alcoolismo ou dependência química leva à depressão, ou ao suicídio, ou à ansiedade, ou são os transtornos emocionais que levam a esses gatilhos, né? Existe uma palavra chamada compulsão. Quando a gente tem alguma compulsão, seja álcool, dependência química, sexo, compra, pensamentos suicidas, que era o meu caso, enfim, outras, dependência tecnológica, o ideal é que a rede de apoio que vai tratar esse caso, trate a compulsão. Essa pergunta não tem resposta. Quem que vem primeiro? Se é a depressão ou o alcoolismo? Tudo junto, um para o outro. O que eu posso falar para vocês é que o álcool é uma ferramenta extremamente depressiva.
para quem já tem a depressão e para quem está em estágio de depressão ou nem se diagnosticou. Por conta de como o álcool interfere no nosso corpo, nas condições motoras, ela interfere muito no nosso estágio depressivo. É muito delicado. Algumas drogas, algumas drogas químicas, elas interferem de outra forma. Uma causa mais ansiedade, outra interfere na depressão. Então, assim, depressivos buscam o álcool, a droga, os dependentes químicos fazem a virada para a depressão. Então é bem embolado mesmo. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. É muito importante, Deus cura tudo, né? Eu acho que Deus no coração, Ele é capaz de curar quase tudo, né? Eu acho que a gente veio com algumas experiências espirituais diferentes. Eu acho que a fé sempre, eu tenho certeza que a fé sempre é um motivador para o bem, mas não necessariamente quem é só envolto em fé tá livre de passar por um transtorno emocional, seja depressão, ansiedade, pensamento suicida. Uma das coisas que eu mais ouvi durante a minha trajetória, mesmo depois que eu lancei o livro, foi: Alan, eu acho que o seu caso é falta de fé. Eu acho que você busca muitas religiões. Acho que você não tem foco na religião. Aí eu respondo assim: como é falta de fé se o padre Marcelo Rossi quase morreu com depressão? E é um padre que nunca parou de fazer um trabalho magnífico na Igreja Católica. Como que é falta de fé se o padre Fábio de Mello tem uma síndrome do pânico avassaladora e ele trata com medicação? Ele já relatou isso em vários canais de comunicação, inclusive em alguns momentos de crise você via no físico dele a crise. Ele trabalha com Deus, ele tem Deus no coração muito mais do que várias pessoas, e não foi o suficiente, embora Deus nos ampare da melhor forma possível. A fé, a religiosidade, a espiritualidade é quem nos ampara. Mas infelizmente é uma doença, eu não gosto de falar doença porque fica muito pesado, mas é um transtorno emocional que é capaz de matar. E quase matou o pai de Marcelo Rossi. Eu vou falar para ele que ele não tem fé? Como? Eu sofri muito isso. Eu posso contar para você que eu sofri muito isso. E me machucava muito, porque eu sempre tive fé. Quando eu escutava de pessoas importantes, para mim, que eu não tinha fé, isso me machucava muito, porque eu comecei a questionar a minha própria fé. Eu achei que eu não era mais merecedor da fé. Eu achei que eu não tinha fé de verdade. Eu olhava para mim e falava: mas eu tenho tanta fé. Então, se as pessoas estão falando que eu não tenho, é porque eu não tenho. Então, peraí, que absurdo. Isso fez um colapso emocional em mim. Mas fé eu sempre tive. Líderes espíritas também têm depressão, pensam em suicídio. Líderes evangélicos, ou seja, líderes religiosos. Então, é impossível atribuir a depressão, a ansiedade, ao suicídio, a falta de fé. Fora os casos de suicídios graves que já aconteceram, de pessoas muito importantes religiosamente, né? Então assim, temos que ter sempre Deus no coração, sempre. Deus nos preenche, Deus nos dá essa força, inclusive de estar vivo. Se essa pessoa que pensou tudo isso, ou que passa por esse transtorno, não tivesse Deus no coração, nem viva ela estaria. Isso é muito bom falar sobre isso. Eu decidi falar da minha história de 3 formas: com cor, amor e humor. É por isso que é muito colorido. Aqui na tela vocês vão ver meu livro, vocês vão ver que a forma com que eu me apresento é muito colorido. Eu estou sempre de rosa para trazer espiritualidade, esse auto-amor que a gente fala tanto. O livro tem um pouco de amarelo para trazer um pouco do Setembro Amarelo, do combate e prevenção do suicídio, porque tudo isso é a favor da vida.
O meu trabalho é a favor da vida. Então, o livro é todo colorido, ilustrado pelo Rafael Jonier, que faz umas obras fantásticas, que é um artista plástico daqui de Mato Grosso, né, do estado que eu tô, e atua fantasticamente bem aqui, o trabalho dele é lindo. Então eu decidi retratar de outra forma, porque eu quero te falar que tem outras formas. Às vezes, dependendo de como você está, dependendo do estágio que você está de tristeza, depressão, você que está aí não vai acreditar que tem solução e não vai acreditar que tem forma de lidar com isso. Mas confia em mim que tem. É isso que eu faço. Eu sou um movimentador de boas práticas. Eu trago as pessoas para a realidade, para a minha realidade que eu encontrei. Você já ouviu falar sobre a analogia dos óculos? Se você acompanha meu trabalho, você já deve ter visto eu falar alguma coisa sobre isso. Mas se você não acompanha, estou muito feliz de você estar aqui. Eu vou te contar. A analogia dos óculos é a seguinte. Eu falo que geralmente quem tem algum transtorno emocional usa um óculos embaçado, usa um óculos que às vezes não é seu, não é com um grau perfeito para você. Ele está embaçado. E com o óculos embaçado, você enxerga a vida diferente do que ela realmente é. O que eu posso falar para você é, se dê oportunidade para limpar os óculos e enxergar a realidade exatamente do jeito que ela é. E dessa forma, você vai conseguir as ferramentas, as pessoas, a rede de apoio que você precisa para sair disso. Quando a gente está muito ruim emocionalmente, e a gente não sabe que está, ou sabe que está também, a gente não acredita nas soluções, a gente não acredita que tem solução, a gente não acredita nem que médico é capaz de nos curar ou tratar e nos ajudar. Seus óculos estão embaçados, e eu estou aqui para te falar que com muita cor, amor e humor, eu posso te comprovar que a visão que você está tendo agora não é a visão real. Vem para a visão real, tem tantos tratamentos, temos psicólogos maravilhosos com vários tipos de terapia, TCC, terapia cognitivo-comportamental, existencialista, logoterapia, que é a terapia do sentido, psiquiatras humanizados fantásticos, medicamentos, os medicamentos psiquiátricos, esquece aquele medicamento que você acha que vai viciar. Isso é o principal preconceito que eu sempre tive. Eu demorei anos para aceitar um psiquiatra, por preconceito. E hoje em dia os remédios, os medicamentos estão extremamente tecnológicos, eles atuam exatamente onde precisa. É impressionante. Não tem nada de viciar. Se dê chance para o tratamento. Vamos fazer algo que você pode fazer agora, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, porque se estiver de madrugada é complicado. Mas, vamos lá, exercício físico. Não é clichê. Exercício físico é físico e mental. Todas as vezes que eu faço exercício físico, eu busquei o exercício físico, na minha recuperação, na minha superação, melhorou meu dia completamente, ou minha noite. Alimentação. Eu não sei se você que está aí sabe. Existe uma dieta chamada dieta da antidepressão. É uma combinação de alimentos que juntos ajudam com que a pessoa saia do estágio depressivo. Olha que loucura, né? Quanto que a nossa tecnologia, seja em medicamento, seja em alimento, seja em terapia, está avançada. Existem vários tratamentos, como eu estava falando, né? Alguns muito tecnológicos, de tecnologia de ponta, seja medicamento, né? Ou seja tratamento com equipamento. EMT, estimulação magnética transcraniana. É um tratamento que atua diretamente de forma eletrônica na mente, né? Temos o ECT, eletroconvulsoterapia, todos de forma mecânica, através de equipamento, ou seja, quão avançado a gente está. Se você não tem nenhum transtorno emocional ainda, mas se você conhece alguém que tenha, mostra esse vídeo, mostra esse conteúdo. O site Cuiabá Mais está sempre preocupado em trazer muitas pautas importantes e com credibilidade. E é muito bacana a forma com que o site trouxe esse tema saúde mental. Eu tenho certeza absoluta que o site vai fazer várias outras pautas relacionadas a esse tema e vocês fiquem ligados aqui. Mostra esse vídeo, mostra para as pessoas que passam pela dor a grandeza de possibilidade. Eu também não achava que alguém podia me ajudar. Foram 12 anos como suicida, né? Eu me apresento assim, eu sou depressivo em superação, suicida em processo de cura e ansioso nas piores horas. Hoje em dia eu estou vivo, sou casado, tenho 2 filhas, sou empresário, sou empreendedor social
Continua tendo crise, continua não sendo fácil viver, principalmente porque está cada vez mais difícil a gente ver as coisas positivas do mundo, porém depende do olhar. Vamos mudar o olhar. O seu olhar agora pode estar adoecido, mas eu tenho certeza absoluta, me dá tempo a você, ajuda com que essa pessoa do seu lado tenha mais tempo para limpar esses óculos. E sim, tem são muitas opções, então vamos trazer essas opções à tona, vamos procura na internet, procura as pessoas, sigam na internet, pessoas relevantes, pessoas bacanas, que vão trazer coisas positivas para você. Seguir na internet só quem fica milionário da noite pro dia, quem tem barriga tanquinho depois de ter um bebê, e quem fica forte do dia para a noite, com o corpo perfeito, sarado, não sei se vai fazer muito sentido para você. Não vai te ajudar na sua saúde mental. Mas o que vai é buscar pessoas interessantes pela internet. Tem muitas formas de viver. O meu trabalho com cor, amor e humor é levar a vida. E a minha missão é transformar dor em amor e trazer justamente novas possibilidades. Eu sou um mensageiro da esperança. É assim que eu me apresento. E é assim que eu quero deixar vocês aqui nesse vídeo. Tenha muita esperança. Viver vale realmente a pena. Não é só uma frase de faixa durante o Setembro Amarelo. Viver realmente vale a pena. Eu tô aqui para te mostrar isso. Sigam a gente aqui, cada vez mais, e se conecte comigo aí, com a minha história. Obrigado.